O Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje falamos das terras raras. E para isso temos dois convidados aqui no estúdio. O professor João Ville Correia Rosa, doutor em Geofísica, professor do Instituto de Geociências da UNB, a Universidade de Brasília. E o professor Antônio Jorge Ramalho da Rocha, doutor em Sociologia, professor de Relações Internacionais da UNB. Professor Antônio, no bloco anterior eu deixei uma questão no ar, peço que o senhor responda agora. Eu lhe perguntei que caminho o Brasil deveria trilhar para conquistar a tecnologia suficiente e explorar melhor as terras raras que tem. Seria um caminho isolado, próprio? Poderia ser em parceria com quem já tem a tecnologia, como é o caso da China, ou dos Estados Unidos, ou de outro país qualquer? Qual é o caminho? O caminho tem que ser um caminho de desenvolvimento de capacidade autóctone, tem que ter um financiamento mais permanente, tem que ter um arcabouço jurídico que faça sentido para as empresas investirem nisso. Não pode ser só investimento público para desenvolver esse tipo de tecnologia, porque é uma tecnologia aplicada por definição. Então, tendo segurança jurídica, tendo arranjos que permitam a cooperação internacional, é claro que deve ser explorada ao máximo. Agora, sem ilusões, ninguém que detenha uma tecnologia como essa vai franquear acesso a esse conhecimento por cordialidade. Isso não existe nas relações internacionais, isso não existe na cooperação, em arranjos de cooperação internacional. Mas há alguns que nós conhecemos, bastante produtivos, como é o caso do Gripen, por exemplo, o arranjo em torno da produção do submarino a propulsão nuclear, em que há uma cooperação entre Brasil e França, por exemplo, no ambiente de colaboração mútua. Só para relembrar, o Gripen, o senhor está se referindo ao caça que o Brasil, em parceria com a Suécia, produz aqui no Brasil, na Embraer, parte pelo menos, né? Outra parte se mantém na Suécia, não é isso? Exato. O submarino, o senhor estava falando também, nuclear, em parceria com a França. Exato. Mas, por exemplo, com a China nós tivemos uma experiência de desenvolvimento de satélites, né, os CIBERS, que foi muito produtivo para a China. Isso começou nos anos 70, quando a China não detinha o mesmo nível de tecnologia que o Brasil. A China absorveu toda essa tecnologia e o seu programa deslanchou, ao passo que o nosso era bastante ambicioso, ficou estagnado. Esse nosso... Fala um pouquinho. O Programa Espacial Brasileiro, em seu conjunto, que envolvia todas as etapas, né? Desde do lançamento até a produção dos próprios satélites. Quando os chineses vieram aqui beber na água da nossa tecnologia, eles sabiam menos do que nós. Eles sabiam menos do que nós. E hoje estão mandando foguete para a Lua. Exato. Então, eu duvido que a China vá ser generosa no que diz respeito a franquear a tecnologia sobre essa complexa cadeia de agregação de valor necessária para produzir as terras raras. Eles não vão abrir essa tecnologia para o Brasil nem para nenhum outro país. O caminho é investimento maciço do Estado, é abrir caminho para a iniciativa privada, as duas coisas combinadas, o que seria? Sem dúvida, as duas coisas combinadas. Nós temos, e agora, em função do que está acontecendo nos Estados Unidos, que estão assustando pesquisadores estrangeiros no seu território, há uma excelente oportunidade para atrair cérebros de lá, né? Hoje, se você não é um americano com certas características físicas, você não é bem-vindo naquela sociedade. Então, o que nós estamos vendo em várias áreas do conhecimento são pesquisadores, às vezes, de áreas de ponta nos Estados Unidos que se sentem desconfortáveis. Você tem lá um indiano, um latino, que ele até na universidade, no laboratório dele está bem, mas a família dele está sendo hostilizada numa sociedade. Por que não trazê-los para cá, ou pelo menos convidá-los? Convidá-los, criar um arranjo que atraia esse tipo de capital humano para que se criem redes, e a partir daí você consegue manter depois esse diálogo e permitir que não só nós venhamos a desenvolver essa tecnologia, mas também esses outros países que têm interesse. Professor, há pouco o senhor falou sobre arcabouço jurídico. Seria necessário uma mudança de legislação ou a legislação que já existe e trata de mineração seria suficiente? Do ponto de vista do arranjo, do arcabouço existente para o estímulo à produção de tecnologia, não seria. O que faz falta é prioridade e recurso. E, obviamente, o envolvimento do setor privado, que precisa se sensibilizar, porque o setor privado brasileiro está muito acostumado a esperar tudo do Estado. Ele precisa também correr riscos e fazer apostas.
Do ponto de vista da legislação de mineração, tenho certeza que o professor João vai saber responder melhor do que eu. Olha, do ponto de vista da área do setor mineral, aparentemente, nós temos as leis adequadas, nós temos a legislação ambiental adequada, é só aplicar as leis que nós temos. Agora, quanto à estratégia, quanto ao uso desses bens naturais, que, vamos dizer assim, o nosso país foi abençoado com essas ocorrências geológicas, eu posso dizer o seguinte, esse setor é um setor em que pequenas empresas é que vão atuar. A produção mundial de terras raras se limita talvez a 200 mil toneladas nesse nível. Isso é completamente diferente do caso do minério de ferro. Um parênteses só, professor, 200 mil toneladas ano, é isso? Ano. Aham. Então, é completamente diferente do caso do minério de ferro, por exemplo, em que nós temos um gigante, que é a Vale, né, uma empresa privada. Essa empresa tem estoque para 100 anos, para alimentar o mundo. Eles não têm concorrente para o tipo de qualidade de minério que é exportado. E até empresas que competem com a Vale, como, por exemplo, o segundo maior exportador de minério de ferro do Brasil é a CSN, que é uma empresa siderúrgica. E o que quer dizer que mais de 20% do faturamento deles corresponde a exportar minério de ferro, que é um produto mineral e não acabado como aço. No caso das terras raras, nós temos as ocorrências geológicas, nós temos chance de encontrar várias outras ocorrências. Essas são ocorrências relacionadas a rochas alcalinas, que é um tipo de vulcão, vamos dizer assim, de forma leiga, que tem muito sódio e potássio e que ocorre, por exemplo, em Poços de Caldas, Minas Gerais. em Araxá, Também em Minas como Gerais. você mencionou em Serra Negra, né? Nós temos conhecimento geológico sobre essas ocorrências há muito tempo. Nós temos também a possibilidade de ter esse tipo de minério de terras raras no Nordeste do Brasil, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, no Amazonas, nós já conhecemos. Nós temos também no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul. E nós temos na área de geociências uma capacitação muito boa, tem pessoal muito bem formado, né? Não é porque é a área em que eu ensino, né? Mas isso é uma tradição do Brasil, devido principalmente ao que a natureza nos forneceu. Agora, não é adequado, por exemplo, inventar a roda. Como o professor Antônio falou, isso tem que ser uma coisa natural de aproveitar o momento. Nós não podemos, por exemplo, chegar à conclusão de que as nossas reservas de terras raras têm que ser guardadas para o futuro. Talvez no futuro elas não valham quase nada, entendeu? Depende da tecnologia. Precisa aproveitar o momento. Aproveitar o momento. E como o professor Antônio mencionou, esse tipo de tecnologia que foi desenvolvida pelos chineses e que eles conseguem dominar os 5 ciclos até produção de bens como turbinas, né? É quase impossível nós alcançarmos esse nível. Eles levaram décadas para isso. A história das terras raras é um exemplo. Em 1978, quando a China abriu, o governo chinês, eles tiveram a visão, através de um funcionário do governo que foi designado para cuidar da área de siderurgia, ele teve a visão de que ele poderia usar terras raras que ocorriam junto com as reservas de minério de ferro que eles tinham e desenvolver para utilizar isso e melhorar a qualidade do aço. Isso progrediu, né? Eles tiveram sucesso na evolução dessa cadeia produtiva, vamos dizer assim, até o ponto de que em 2003, o primeiro-ministro chinês nomeado, que ficou durante 10 anos no poder, ele tinha mestrado em geologia e ele viu que era interessante dar continuidade a isso. Então, eles levaram 5 décadas até desenvolver
ao ponto em que eles estão hoje. Então, nesse ponto, cabe uma parceria, mas o tipo de parceria, eles não vão passar tecnologia, eles vão comprar. Eles vão comprar o que nós pudermos produzir, no caso, os produtos geológicos de mineração, e nós devemos aproveitar isso para que as empresas, que são empresas pequenas, eu acho que hoje existem mais ou menos 20 projetos em andamento nesse setor, né, de mineração, incentivar essas empresas a andar, talvez agilizar o processo de licenciamento, né, o que não é legal e acabou, né? O que é viável e é permitido, e tentar aproveitar essa maré boa que nós temos para o Brasil no sentido de utilizar esses recursos naturais. E, professor Antônio, pequenas empresas, que são as empresas que atuam em geral nessa questão das terras raras, nem sempre têm recursos suficientes para investir em tecnologia, para fazer todo o caminho sozinhos. Como disse o senhor antes, se não me engano, no primeiro bloco, como o senhor disse antes, o Estado poderia trabalhar junto com essas empresas. Como é que funcionaria esse esquema na sua avaliação? A grande demanda, a grande necessidade é por capital humano. O Brasil tem, por exemplo, redes de formação de profissionais, de formação técnica, no Senai, que é uma parceria público-privada, nos IFETs, que são institutos federais. Vários estados da federação têm os seus próprios institutos de formação técnica. Há que criar um incentivo para que esse pessoal que está sendo formado no nível técnico se aproxime das empresas, tenha um subsídio para poder investir. Veja, se os municípios começam a fazer isso, quer dizer que os royalties dessa mineração ficarão nos municípios. Isso realimenta a economia, inclusive reduzindo disparidades regionais. Então, é aproveitar, como disse o professor João, essa boa onda, essa demanda, e responder de uma forma inteligente, focando na formação de capital humano. E, obviamente, algumas dessas empresas, por serem pequenas, provavelmente enfrentarão dificuldades, podem ser que quebrem, então tem que ter um amparo para essas empresas se reerguerem e investirem de uma maneira que lhes garanta uma perenidade. Empresas grandes de mineração, como a Vale, que está presente em 35 países, eu acho, eles não têm interesse por uma coisa pequena assim. 200 mil toneladas ao ano não é nada para eles, entende? Então, se não houver uma estrutura, como o professor falou, para deixar os pequenos crescerem, isso vai ficar aqui e o Estado tem que ser um pouco mais ágil só, né? Exato. E dizer, ó, isso pode, isso não pode. Pode explorar isso aqui, tem a licença ambiental, né? A licença para lavra, não demorar tanto, porque para um pequeno isso é muito difícil. O senhor falou em licença ambiental, há muita gente preocupada com as consequências ambientais dessa mineração. É realmente um problema? Olha, o maior problema é quando você tem elementos como tório e urânio que ocorrem junto aos terras raras, que são radioativos. Mas, por exemplo, no caso lá de Poços de Caldas, isso é estudado, né? Nós temos análises, eu li que o teor é bem baixo em tório. Mas mesmo assim, às vezes movimenta-se uma quantidade muito grande de terra. Mas isso, é um volume pequeno nesse caso. No caso de Poços de Caldas, sim. Lá, o rejeito do minério de Araxá, por exemplo, contém monazita. Monazita tem radioatividade e tal. Mas tem terras raras também. Então, talvez reaproveitar o rejeito, sabe? Reprocessar o que a mineração já descartou. Bem, chegamos ao fim do programa de hoje. Agradeço muito a participação, ótima participação de vocês dois. O Direito Sem Fronteiras acho que cumpre bem o seu papel aqui, de falar de um tema internacional importante, com uma pegada jurídica, de certa forma, e com respostas tão consistentes. Eu agradeço aos dois e agradeço, claro, a você também que nos acompanhou. Não deixe de seguir a nossa programação nas nossas redes sociais e no aplicativo TV Justiça Mais. Até o próximo programa.